Hora de conversar com a Mônica Bergamo, que hoje fala sobre os próximos passos dos advogados de Jair Bolsonaro no caso das joias. Vamos lembrar que ontem a gente estava falando aqui, relembrando que em depoimento à própria Polícia Federal, o ex-presidente alegou que o objetivo de reaver aquele kit antes da viagem aos Estados Unidos era não deixar qualquer pendência para o próximo governo, evitar um vexame diplomático. A defesa do ex-presidente nega irregularidades, os advogados argumentando que os presentes foram todos catalogados pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, sem interferência do Poder Executivo, e ainda dizendo que a investigação ignora situações idênticas a governos anteriores, né? Inclui isso, a defesa de Bolsonaro. Mas quais os próximos passos? O que a gente pode esperar? Hein, Mônica, bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia a todos. Pois é, isso daí tudo que você falou, eles vêm falando há bastante tempo, né? Eles vêm apresentando essa defesa, essa narrativa desde que o caso estourou. Mas agora eles estão lendo linha por linha, Sheila, porque chega uma hora que não basta uma narrativa, né? Você tem que ter um pouco da técnica jurídica para tentar travar o processo. Eles estão lendo linha por linha de mais de 2.000 páginas de documentos para tentar encontrar falhas, pequenas contradições, brechas por onde possam apresentar requerimentos e travar um pouco o processo, pelo menos ganhar tempo e apresentar a defesa do ex-presidente. Agora, o mais provável, nesse momento, ou nas próximas horas, ou nos próximos dias, Sheila, é que eles peçam novas diligências no processo. O que são novas diligências? São novos atos que possam clarear informações, contextualizar fatos, que possam ajudar nessa narrativa de que ele não fez nada de ilegal. Antigamente, Sheila, só a acusação participava das investigações, mas teve uma lei aprovada posteriormente, há alguns anos, não é tão recente, mas ela já está valendo há algum tempo, que diz que a defesa também pode participar da investigação, ou seja, ela pode acompanhar de perto, ela pode pedir novas diligências. O que seriam essas novas diligências? Novos documentos públicos, novas oitivas de testemunhas. Eu quero ouvir tal pessoa um pouco melhor. Vocês falaram que o ex-chefe da Receita disse que o Bolsonaro procurou. Vamos ouvir ele de novo, porque não está claro aqui esse depoimento dele. Não foi bem assim. Novas perícias, né? Dizendo que elas são fundamentais para o esclarecimento dos fatos. Enfim, ontem a defesa já fez pedidos para que sejam juntados outros fatos que estão em outros procedimentos judiciais e que podem ter influído nesse indiciamento, ou seja, coisas que estão sendo investigadas em outros inquéritos, mas que não estão nos autos das joias e que podem ter servido para o indiciamento. Eles falam que isso não está permitindo a ampla defesa. Voltaram a pedir também acesso à íntegra da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Aí começa uma certa polêmica, né, Sheila? Por que essa insistência para ter acesso à delação premiada do Mauro Cid? Bom, é para ter acesso a tudo que ele falou, sem a mediação aí da Polícia Federal, sem a leitura da Polícia Federal sobre ela. Mas, quando você tem uma delação, muitas vezes essa delação não diz respeito a uma só pessoa. Então, o tenente-coronel Mauro Cid não falou só do Bolsonaro nessa delação, falou de várias outras pessoas. Por que o Bolsonaro vai ter acesso a tudo que ele falou das outras pessoas? Então, em geral, essas delações não são disponibilizadas amplamente. Então, a gente tem aí esses novos pedidos também, e mais essa intenção de pedir novas diligências no processo das joias. Agora, o fato, Sheila, é que esse indiciamento está causando muita turbulência no bolsonarismo, né? A gente viu o Flávio Bolsonaro cobrando apoio, que não está vindo, cadê a direita unida, diz ele. O Carlos Bolsonaro também, logo depois, ele perguntou aqui, quer ver, eu até tinha colocado aqui a frase, falou que a direita não está dando um pio na defesa do pai dele. Depois ele falou uma frase aqui, Sheila, não sei se você vai conseguir entender direito, ele falou: as variantes da ação para uma hora encaixar continua a todo vapor. Não dá para entender muito bem o que ele quis dizer. As variantes de ação para uma hora encaixar, eu não sei se é as variantes de ação para uma hora encaixar um candidato que não seja o Bolsonaro, ou se ele está falando da polícia, enfim, para uma hora encaixar uma prisão, não dá para entender bem. O que dá para entender é que eles estão bem irritados, e esse indiciamento agora dá uma conturbada no bolsonarismo, e também a pesquisa divulgada ontem, e hoje tem mais pesquisa aí, mostrando que a popularidade do Lula está subindo, né, de novo, a aprovação, melhor dizendo, do presidente Lula está melhorando,
e isso não estava muito nos cálculos, viu, Sheila? Pelo que eu conversava ali com os integrantes desse grupo mais próximo do Bolsonaro, da área política, da área mais pessoal dele também, eles estavam contando com uma degringolada do governo Lula que não está vindo, né? Então isso dificulta também para a obtenção desses amplos apoios. Mas é isso, a bola rolando aí no jogo, vamos ver os próximos capítulos dessa novela político-judicial, né? E alguém tentando traduzir aí o Carlos Bolsonaro. Outro dia ele deu uma na madrasta, né? Não sei se vocês viram. Sim. Não, Mas essa de hoje tá difícil. O enigma, dessa vez, ele exige um pouco mais, né, de compreensão. Já que você mencionou, Mônica, vou trazer aqui os números, então, da pesquisa IPEC, porque a gente até nem deu aqui os números mais cedo, vou aproveitar. A avaliação positiva do governo Lula cresceu 4 pontos, nessa mais recente pesquisa divulgada pelo IPEC, passou de 33% em março para 37% agora. Quem classifica a gestão de Lula como negativa oscilou de 32% para 31%, e outros 31% avaliam como regular, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A melhora na aprovação de Lula se deu principalmente entre moradores do Nordeste e quem tem renda familiar de até um salário mínimo, é o que aponta essa pesquisa, esse levantamento. Mais um, né? Porque ontem a gente estava falando dos números da Genial Quest, né? Isso. Eu troquei aqui algumas mensagens hoje cedo com o Felipe da Genial Quest, né? Ele estava falando isso, o Lula cresceu, voltou a crescer justamente nessa população que o elegeu, né? De acordo com as pesquisas eleitorais da época da eleição, se podia perceber, se podia ver que a população de baixa renda dava amplo apoio ao ex-presidente. Esse apoio foi um pouco corroído nesses meses, mas agora deu uma subida. É curioso porque muita gente estava criticando, né, o governo, aliados criticando, falando que o Lula tinha que mudar o governo todo, ele não mudou e foi fazendo as coisas do jeito dele e teve esse respiro aí, né? Também não é uma explosão, né, o Sheila, não chega a ser uma explosão de aprovação, mas para quem estava caindo, dá uma subida, ou seja, depois de toda a confusão aí que a gente viu com o Banco Central, todas as declarações, é interessante e não estava nos cálculos, né? Uhum. Mas a gente tem que entender que é curioso, porque as declarações do Lula, elas conturbaram o ambiente econômico, sobe o dólar, isso pode ter reflexo na inflação mais à frente, mas no primeiro momento elas são bem percebidas, né, pela população, porque ele está justamente dizendo que não vai cortar pensão, que não vai cortar BPC, que não vai cortar educação, que não vai cortar saúde, que não vai atingir os mais pobres. Então ele foi se fortalecendo aí, além de uma queda da inflação, para essa população mais vulnerável, então, que volta aí a apoiá-lo com mais força, né, Sheila? É isso aí. Mônica, a gente volta a conversar amanhã nesse mesmo horário. Um beijo para você, até lá. Até amanhã.